Olá pessoal, voltei, Adriele, mediadora de leitura da Biblioteca Comunitária Famílias Reunidas, e hoje eu vim aqui te trazer uma história muito importante. Não sei se vocês sabem, mas no mês de maio nós trabalhamos o combate ao abuso e à exploração sexual infantil, um assunto muito importante que a gente não poderia deixar de trabalhar aqui também na nossa mediação. Então, hoje eu trouxe para vocês o livro Tom, Elis e Chico, da autora Mônica Mota, uma escritora muito jovem, mas também com uma sensibilidade incrível. Ela é muito maravilhosa. Ela já veio deixar os livros dela nas nossas bibliotecas aqui do bairro. Então nós tivemos a oportunidade de conhecê-la e falar um pouco sobre o tema. Então, nós consideramos esse tema importante sim, e é um tema que deve ser trabalhado não só em maio, mas todos os dias. Afinal, todos os dias muitas crianças são abusadas sexualmente e nós precisamos cuidar das nossas crianças. Então, diante disso, espero que vocês curtam a nossa mediação de leitura. Um beijo e agora vamos lá para a hora da história. Era uma vez e não era uma vez. 3 irmãos macaquinhos que moravam numa linda floresta com árvores grandes e coloridas, com pássaros cantando e com muitos animais felizes. Tom, Elis e Chico gostavam de brincar de esconde-esconde, de correr entre as árvores e de nadar nas águas das cachoeiras que tinham por lá. Eles eram macaquinhos muito felizes e com muitos sonhos coloridos. Vamos conhecer os sonhos dos irmãos macaquinhos? Bom, vamos começar por Tom. Tom queria ser um lindo e grande astronauta. Elis queria ser uma bailarina muito conhecida. E Chico queria ser um piloto de avião. Isso mesmo. Certo dia, um tio, que era amigo dos pais dos macaquinhos, ofereceu doces e presentes para os pequeninos e com eles ele queria brincar. Só que era enquanto os seus pais não estavam em casa. E foi assim que a mão apareceu. A mão era muito grande, sabe? E ela ditava as regras das brincadeiras. Não podiam dizer para ninguém. Era um segredo só deles. Os macaquinhos não queriam brincar daquela brincadeira de gente grande, mas a mão pedia silêncio e mostrava como faria se eles contassem aquele segredo para alguém. Depois que aquela mão malvada começou a fazer aquelas brincadeiras de gente grande com os macaquinhos, eles não queriam mais saber de brincadeira nenhuma. Nem de historinhas ou de nadar no rio, na cachoeira. Não conseguiam mais dormir bem durante a noite. Eles tinham muitos pesadelos e muitas das vezes acordavam chorando também. Eles não conseguiam comer e nem brincar mais como antes. Eles choravam sem sentir dor no corpo. Essa dor era na alma, era no coração. Os irmãos macaquinhos aprenderam com a mamãe macaca que quando coisas boas acontecem, o radar da gente bate feliz e iluminado. Mas sempre que aquele tio e aquela sua mão malvada aparecia na casa dos macaquinhos, o radar de cada um batia acelerado e com medo e tristeza também. Mesmo sendo bem pequenos, eles já entendiam que algumas coisas, como por exemplo, toques bons e ruins existiam. Também aprenderam isso com a mamãe macaca, claro.
Eles sabiam que quando alguém toca em nosso corpo e nos abraça de um modo carinhoso ou beija nossas bochechas, o radar da gente fica muito feliz em sentir esse tipo de carinho. Toda vez que esse toque bom acontece, o nosso radar fica feliz, fica bem vermelhinho. Mas quando alguém toca em lugares do nosso corpo em que não é permitido, ou quando machuca com as mãos e faz coisas ruins, o radar da gente bate com medo e apressado, bate com raiva e cheio de tristeza. Desse jeito, ele não fica iluminado, ele apenas chora em sua tristeza. Esse radar é o nosso coração. Mesmo sabendo de tudo isso, os irmãos macaquinhos não sabiam como contar aquilo tudo para os seus pais. Eles tinham medo que aquela mão malvada voltasse a fazer aquela brincadeira de gente grande outra vez com eles e machucar eles ou até mesmo os seus pais. Eles mudavam de comportamento sempre que falavam naquele tio ou quando ele aparecia na casa deles. Só pensavam em sair voando de perto dele para bem longe. Seus pais não entendiam o que estava acontecendo e também ficaram bem tristes e bem preocupados também. O tio já não era mais legal como antes. Fingia ser bonzinho na frente dos outros bichos, mas era muito malvado e tinha as mãos que machucavam e mentiam para os macaquinhos. Tom fechou seus olhos. Elis tapou os seus ouvidos. E Chico tapou sua boca. Eles fingiam que não viam, não ouviam e eles calaram, silenciaram. Um dia, a mamãe macaca chegou em casa e viu aquele tio malvado e a sua mão malvada querendo fazer aquela brincadeira de gente grande, aquela violência com os macaquinhos. Os 3 irmãos correram chorando para perto da mamãe macaca e começaram a gritar, dizendo que a mão fazia maldades, que a mão machucava os macaquinhos e a mão mentia para as pessoas. Eles se esconderam atrás da mamãe macaca e ela, claro, os protegeu. No mesmo dia, todos os bichos da floresta se reuniram e juntos mandaram aquele tio malvado embora e nunca mais ele faria maldade algum com os macaquinhos e com nenhum outro bichinho daquela floresta. À noite, antes de dormir, os pais dos macaquinhos explicaram que eles não fizeram nada de errado, que não tinham culpa alguma. Falaram ainda que o único culpado foi somente aquele tio malvado e a sua mão malvada. Eles os disseram também que ele nunca mais iria voltar para aquela floresta. Eles falaram que outros macaquinhos já tinham passado por isso, por essa mesma situação, em florestas diferentes, e que aquilo também não tinha sido culpa deles, e sim dos tios e das mãos malvadas. Eles prometeram proteger para sempre seus filhotes e os fazer felizes para sempre, e que nunca mais aconteceria nenhuma daquelas brincadeiras de gente grande novamente com os macaquinhos. Eles então tiraram as mãos dos olhos, tiraram as mãos dos ouvidos e da boca. Agora eles estavam felizes porque a mão malvada realmente tinha ido embora e porque eles tinham pais que os protegiam.
A partir de então, todos os bichos da floresta ficaram muito atentos e prometeram que falariam se algo estranho acontecesse com outros bichinhos. O radar deles, o coração deles, voltou a bater feliz e iluminado. Eles agora iriam brincar apenas de brincadeiras de crianças, pois nunca mais a mão faria nada com eles. O medo então acabou e a alegria ficou para sempre. E assim termina a história de Tom, Elis e Chico, os 3 irmãos macaquinhos. Bom, pessoal, e essa foi a nossa história de hoje. Quero relembrar vocês que é muito importante ter cuidado onde as pessoas tocam no nosso corpo. Existem alguns lugares em que precisamos ter muita atenção e outros que são permitidos tocar, por exemplo, nos braços, nos nossos pezinhos, nas nossas perninhas, tá certo? Mas existem outros lugares que ficam cobertos, lugares que são íntimos, que não podem ser tocados. Então, cuidem-se e qualquer coisa, falem para um adulto de confiança, tá bom? Eles estão aqui para ajudar vocês. Não tenham medo, não se calem. Denuncie, Disque 100.